Olá, suas maravilhosas. Hoje eu vim aqui para poder falar com vocês, comentar aqui sobre Gênesis capítulo 2, do verso 15 ao 17. Vou ler aqui para vocês. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Aqui nesses versículos a gente já vê referência, ao trabalho, antes mesmo do pecado entrar no mundo. Deus já tinha dado um trabalho a Adão, ao homem, para ele poder cuidar e cultivar e fazer plantações no Éden. Então o trabalho ele é abençoado por Deus, Ele nos fez para trabalhar, para cultivar a terra e cuidar de tudo aquilo que Ele preparou para nós, E aqui também tem uma ordem, Deus dá uma ordem e também uma escolha ao homem, Referência ao livre-arbítrio. Deus nos fez com livre-arbítrio, então nós podemos escolher o que nós queremos fazer. E eu vou falar aqui do verso 15, que fala: então o Senhor pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Eu achei interessante a sequência das palavras, para cuidar. Primeiro Deus pôs o homem no jardim para cuidar dele. Quando a gente pensa em cuidar de alguma coisa, é porque pode haver perigos ali. Então você tem que cuidar, você tem que proteger. E Deus pediu para Adão cuidar, do jardim, para proteger, porque provavelmente tinha algum mal rondando ali o jardim, tinha algum mal querendo entrar. Então Deus, deu essa ordem para Adão, para ele poder cuidar, para ele proteger desse jardim, E nele fazer plantações. E também tá cuidando, fazendo plantações, lavrando a terra, para que outras árvores nascessem. Então aqui a gente vê isso. Provavelmente esse mal, que sondava ali o jardim já era o próprio inimigo. Deus já sabia que Satanás estava rondando ali o jardim. Satanás já estava sondando ali toda a obra de Deus, talvez para fazer, já para atrapalhar toda a obra, E Deus já fala para Adão para ele poder cuidar, não deixar nada de ruim entrar ali. E aí depois vem a ordem, E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerás. Aqui Deus deu uma escolha. Eu já ouvi muitas pessoas falando que Deus cria, se Deus é o criador de tudo, ele é o criador do mal, E por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali? Se ele não queria que o homem pecasse. Justamente porque nós temos o livre-arbítrio, para a gente poder ter uma escolha. Quando você não tem uma escolha, você não tem o livre-arbítrio. Você faz aquilo, era como se Deus tivesse, se ele não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, ele não teria dado uma escolha. O homem, ele não teria o livre-arbítrio de escolher, Ele iria comer de todas as frutas, iria fazer o que Deus ordenasse sem poder escolher, se ele queria mesmo fazer ou não. Foi por isso que Deus colocou essa árvore lá, com referência ao livre-arbítrio, com referência às nossas escolhas. E aqui fala, que certamente morrerá, caso ele comesse da árvore, nós sabemos que a morte, ela foi primeiro espiritual, porque ele foi separado de Deus, e morte significa exatamente isso, separação entre o homem e Deus. E depois, a morte física. Provavelmente, Adão e Eva, nós fomos criados para ser eternos, o nosso espírito é eterno. E quando a gente for para a glória, nós teremos um corpo renovado, um corpo também eterno, E provavelmente Adão tinha esse corpo, um corpo glorificado, um corpo eterno, que não morreria, que não envelheceria,
que viveria eternamente na presença de Deus, porque era esse o propósito de Deus para nós quando ele criou o homem, né? E aí entrou a corrupção, porque o homem desobedeceu a Deus, né? E aí entra a morte física e a morte, primeiro a morte espiritual e depois a morte física. Eu vou encerrar por aqui porque era só o comentário somente desses 3 versos. Nos próximos dias eu vou explicar um pouco mais sobre isso, conforme for o andamento do capítulo 2, né? Os versículos que vai até o versículo 25. Eu espero que eu tenha ajudado mais um pouco vocês a entender um pouco mais sobre esse livro, sobre esse capítulo, né? Porque muitas vezes a gente não estuda ele profundamente, de forma no nosso relacionamento com Deus, de forma espiritual. Então é isso, até o próximo vídeo.